Abençoados e abençoadas, graça e paz. Estamos aqui hoje, terça-feira, dia 21 de maio, às 20 horas e 50 minutos, mais ou menos, para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Eu gravo dia sim e dia não. Tem semana que cai nos dias de terça, quinta e sábado, e na outra semana dias pares, né? Segunda, quarta, sexta e domingo. Essa semana são dos dias ímpares. Então gravei no domingo, né? Então hoje, na terça, o primeiro dia. Na semana vou gravar na quinta e no sábado. E na outra semana, os dias pares, segunda, quarta e sexta. Estamos aqui e o tema de hoje é Jesus de Nazaré não era a manifestação de Deus para os gentios. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a religião, principalmente a evangélica, ela segue o Cristo Nazareno. Eles vivem antes da cruz. Eles creem piamente que Jesus veio para eles quando Jesus disse: eu vim cumprir a lei. O Cristo Nazareno foi claro, ele disse: eu vim cumprir a lei. Eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em momento algum, ele se dirigiu aos gentios, aos estrangeiros. Pelo contrário, quando ele envia os discípulos ao mundo de Israel, ele diz: não entreis nos caminhos dos gentios nem dos estrangeiros. Como se ele dissesse assim: eles não têm nada a ver com os judeus. Eu vim para vocês. Eu vim por vocês. Pelo povo de Deus. E quem era o povo de Deus? Os judeus. Então ele não era a manifestação de Deus para os gentios. Ele foi uma manifestação de Deus naquele aion para os judeus, que não cumpriram a lei, que estavam em pecado, porque pecado era transgredir a lei, e eles se tornaram transgressores da lei. Ao que diz Paulo no capítulo 15, ao escrever aos Romanos no versículo 8, digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão. O evangelho do reino que ele mandou pregar ao mundo de Israel era o evangelho da circuncisão. Os judeus eram o quê? Circuncisos. Os judeus tinham que circuncidar. O filho homem, quando nascia, fazia-se nele a circuncisão. Por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais. Jesus de Nazaré foi uma manifestação para os judeus. Ele, com a sua obra maravilhosa, ele veio para livrá-los da transgressão da lei. Segundo o apóstolo Paulo, ele era ministro da circuncisão. Aqui, Romanos capítulo 15, versículo 8. Era judeu, nascido de mulher, sob a lei. Está registrado em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Então hoje, os líderes religiosos colocam esse Cristo Nazareno, dentro desse sistema religioso. Eles trazem o Cristo Nazareno, que morreu e ressuscitou, que é o Pai dos Espíritos, para depois da cruz. Servem eles, dentro desses lugares, o Jesus de Nazaré de lá, voltado para os seus dias, nos dias da sua carne. Ele não era cristão, eu preguei isso ontem. Ele era judeu. Gálatas 4, 5, ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. Então, assim sendo, tanto judeus quanto gentios puderam ser alcançados pelo evangelho da graça de Deus. Por esta revelação que o ressuscitado trouxe a Paulo, que se tornou o apóstolo da incircuncisão. Então, nos dias de Paulo, naquele aion, os judeus ainda, mesmo Cristo Nazareno tendo cumprido a lei, viviam debaixo da lei. Então,
eles estavam em conflito ainda. E Paulo então prega tanto a gentios quanto a judeus, mostrando a verdadeira graça de Deus. Então ambos o quê? Se tornaram um só povo. O próprio Paulo diz, não há agora mais judeus, não há mais gregos, não há mais bárbaros, nem citas, nem gentios, um só povo. Ele se tornou Senhor de tudo e de todos. Somos ambos um só povo. Então, quando nós dizemos que eles vivem na prática de tudo que o Cristo Nazareno fez, cumprindo a sua missão, esses irmãos nossos que estão lá estão debaixo de fardos, de jugos, praticando autojustiça. O próprio Nazareno, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele se dirigindo aos judeus, ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque viviam debaixo da lei. Vocês estão cansados e oprimidos, porque a lei oprimia, uma vez que ela não era cumprida. Então Jesus disse, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo é leve. Ele já estava mostrando a graça revelada a Paulo, porque ele sabia que veio com uma missão a cumprir, ele ia morrer, ia ressuscitar, como morreu e ressuscitou. E aparece a Paulo o ressuscitado, o ressurreto. E traz então a Paulo uma liberdade no espírito, uma liberdade plena, que esse Deus tão maravilhoso nos deu, concedendo essa graça. Não o evangelho dos judeus, não é também dos gentios, mas ele se tornou do povo de Deus. Somos agora um só. Não pode viver debaixo do Cristo de Nazaré ou Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Mas se o véu tiver posto, vão continuar debaixo dos rudimentos, dos preceitos dos homens, dos achismos dos homens, se submetendo a eles, vão continuar. Porque a mente não foi alcançada, a salvação na mente ainda não ocorreu, ainda não aconteceu. Ele não era a manifestação de Deus para os gentios, ele foi a manifestação de Deus para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele envia aos discípulos para que fosse ao mundo de Israel, era para que eles fossem salvos na mente. E então, eles fossem libertos do que estava por vir. O juízo de Deus viria como veio. A grande tribulação viria como veio. Salvo na mente, eles seriam libertos de todas essas coisas. Como hoje nós, que fomos salvos na mente, nós estamos libertos dos fardos, do jugo, dos preceitos e dos rudimentos que existem ainda dentro dessas sinagogas. Eu fui escravo durante quase 50 anos e outros tantos e tantos anos. Hoje somos livres de todas essas práticas, de todas essas coisas. Então, por que trazer para o povo de Deus tudo quanto está escrito ali nos livros históricos que eles chamam de evangelho para depois da cruz? Por que aplicar essas coisas a todos quanto nasceram depois da cruz? Por que encerrar o povo, os filhos de Deus hoje debaixo de Jesus de Nazaré? Por quê? Por que levar os filhos de Deus hoje à prática dos dízimos, do batismo, do jejum, dos cerimoniais?
Por que escravizar os filhos de Deus, mesmo com a mente ainda cauterizada, com véu posto sobre o rosto? Mas são filhos de Deus. Eles estão lá, mas são filhos de Deus. Por que colocar esses fardos sobre os ombros deles? Paulo procura ensinar a importância de Deus, que é Espírito. Paulo diz: onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Deus é Espírito. Não precisamos de um templo. Não precisamos de um líder religioso para nos aproximar de Deus. Não, não, não. Isso é o maior engano. Isso é uma covardia que a religião faz com as pessoas, com os filhos de Deus. Isso, às vezes, faz a gente falar dessa forma, como se tivesse revoltado, mas não é revoltado no sentido da palavra, não. É preocupado com os nossos irmãos, porque nós amamos os nossos irmãos. Amar o próximo é isso, é se submeter a todas essas coisas em prol deles, sentir na carne o que eles estão sentindo, porque nós já estivemos lá e nós sabemos o que os nossos irmãos passam dentro dessas sinagogas. Hoje nós somos livres, estamos reinando em vida, mas eles não. Hoje nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, mas eles não. Hoje nós estamos descansando somente no Senhor, mas eles não. Porque eles têm rito, eles têm liturgias, eles têm cerimoniais, eles têm um líder sobre a vida deles, eles têm um templo. Eles ainda praticam os rudimentos da lei de Moisés e os preceitos dos homens. Eles ainda não entenderam que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Eles não sabem o que é isso, nós sabemos o que é adorar a Deus em espírito. Nós sabemos o que é o culto racional, eles não sabem. Como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eles não sabem o que é ter Deus como único Senhor, soberano, que é um em todos. Paulo escrevendo aos Coríntios, está lá na sua epístola, na segunda, no capítulo 5, no versículo 16, ele diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Deus não é Pai na carne, Ele é Pai nos espíritos. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo, porque Ele ressuscitou. Ele vive. Jó 19, 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Cristo vive. Ele é Espírito. Não existem três deuses. Houve três manifestações de Deus. Essa última manifestação de Deus está dentro de cada um de nós. Ele está no nosso espírito. O nosso espírito é o templo, é o tabernáculo, é a morada desse Deus que é Espírito. Então você, meu irmão, que vive nesses lugares, continua a se prender a essa manifestação do Cristo Nazareno, que era para os judeus. Você vai continuar seguindo os preceitos, rudimentos, ensinados por esses homens avarentos, que querem vamos dizer, usurpar o dinheiro dos filhos de Deus, porque é para isso que eles servem. São avarentos. Paulo chama assim. Jesus de Nazaré chamam de lobos devoradores. E a boca de Deus, nos lábios do profeta Isaías, os chamam de cães gulosos. Você escolhe viver debaixo dos preceitos, continuar vivendo debaixo dos rudimentos, continuar buscando autojustiça, ou ser guiado como filho de Deus pelo Espírito Santo, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Saiba que Deus habita em você.
Não nesse corpo que é carne e sangue, mas no seu espírito. Você é o templo, queira você ou não, você é dele, você pertence a ele, você é propriedade exclusiva dele, ninguém o arrebata das suas mãos. Você é filho de Deus. Ouça a palavra, permita que ela entre no seu cérebro, no seu entendimento, permita que ela entre. Faça uma reflexão, se submeta tão somente ao Pai dos Espíritos. Fuja desses lugares, sai de debaixo dessas tais autoridades espirituais que dizem existir. Deixem de ser enganados por eles. Cada templo desse, cada lugar desse que você frequenta, eles não terminam uma reunião sem tirar oferta. Esse é o objetivo principal deles. Eles não estão preocupados com a sua vida espiritual, nem tão pouco com a sua vida física, com a sua vida material. Não, eles não estão preocupados. É o melhor negócio que tem hoje é abrir um templo. Esse é o melhor negócio. Não tem negócio melhor do que esse. Se ganha muito e muito bem. Tem status, tem primazia, tem nomenclatura. São adorados, são venerados. Essa é a mais pura realidade. Você é culpado disso, porque você se submete a isso, acreditando que está agradando a Deus, quando na verdade você está agradando os homens. Deus não te vê na carne, você é espírito e ele te vê no espírito. Ele é o Pai dos Espíritos. Então é esta a palavra de hoje. Jesus de Nazaré não era a manifestação de Deus para os gentios. Foi sim a manifestação de Deus para os judeus, que eram povo de Deus, que estavam debaixo da lei. E ele veio para cumprir a lei, veio livrá-los, veio salvá-los como ele fez. E ao terminar tudo isto, ele disse: está tudo consumado, tetelestai. O que tinha que se fazer, eu fiz. Agora vocês estão livres. A liberdade é no Espírito. O fim da lei foi nele, no Cristo Nazareno. Eu quero te pedir um favor. Me ajude a divulgar esses vídeos. Se inscreva no meu canal. Compartilhe. Dê o like. Vamos fazer esse canal crescer. Se você ama o próximo, se você ama os nossos irmãos que estão lá, como um dia você também esteve, hoje você é livre. Hoje você é livre. Hoje você tem um entendimento. Hoje você foi alcançado. Vamos fazer de tudo que a gente puder. Sabemos que é o Espírito Santo que dá um entendimento. Nós sabemos isso. E ele, no momento certo, quem sabe você será ou é um instrumento de Deus para isso, assim como eu fui, estou sendo instrumento de Deus para que a mente de muitos sejam abertas. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.